tá? Continuando o estudo, então, foram chamados a serem profetas no início da Igreja Adventista. Guilherme foi, que eu já falei anteriormente, mas não dei a data. Em 1842 aconteceu isso. Hassenfoss foi chamado em 1844, mas não aceitaram. Ellen White nasceu a 26 de novembro de 1827 em Gorham, Maine, Estados Unidos. Faleceu em 16 de julho de 1915 na Califórnia, aos 87 anos. Foram 70 anos de ministério. Quando foi chamada para exercer o dom profético, tinha 17 anos apenas. Pesava 36 quilos. Vê como ela era franzina. E apenas o terceiro ano primário. É inegável que o dom de profecia ele é muito importante para a igreja. O próprio Paulo diz que o que profetiza é maior que o que fala em línguas. 1 Coríntios 14, 5. Por que este dom é maior do que o dom de línguas? Paulo responde: o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 4. Sim, sem dúvida. O dom de profecia é necessário à igreja. Como é que a Bíblia o define? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que é o dom de profecia, porque está explicado lá em Apocalipse 19, 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O diabo ele não está irado contra essas igrejas comerciais, rivais que disputam com unhas e dentes o mercado religioso. Virou comércio, a fé virou comércio com a teologia da prosperidade, produzindo uma multiplicidade de outras que surgem da noite para o dia. Muito bem. Terminando o nosso estudo, algumas das causas da última sacudidura dentro da igreja adventista serão as seguintes: perseguição vinda de fora da igreja vai produzir a sacudidura. Doutrinas errôneas vindas de dentro da igreja também. Mundanismo predominante. Resistência ao testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia, ou seja, o espírito de profecia. Rejeição do espírito de profecia. Rejeição específica da doutrina do santuário. Rejeição do ministério de Ellen White. Apostasia entre os líderes da igreja. Apostasia de pastores que pregavam falsas doutrinas. A igreja parecerá prestes a cair, mas não cairá. Uma quantidade impressionante de membros renunciará à igreja. Que nós temos o joio dentro da igreja, que crescem, ambos crescem até a ceifa, joio e trigo. Novos convertidos ocuparão o lugar dos apóstolos. Sai dela do meu, lembram? A ordem de Deus, Apocalipse 18, versos 1 a 4, especialmente o verso 4. Vejam, irmãos, as testemunhas oculares enquanto Ellen White estava em visão. Ela não respirava enquanto em visão, já falamos sobre isso. Logborough viu Ellen White em visão cerca de 50 vezes.
era um dos pioneiros da nossa obra. Ele diz que enquanto na visão ela não respira, mas seu pulso bate regularmente. Daniel Bordeaux, 28 de junho de 1857. Eu vi a irmã Ellen White em visão pela primeira vez. Eu era um incrédulo nas visões, mas umas circunstâncias que outra me convenceu que era proveniente de Deus. Para comprovar isso, coloquei a mão em seu peito para ver se respirava ou não. Depois pegou a minha mão e colocou-a na boca, comprimindo as narinas entre o polegar e o indicador, de modo que era impossível para ela exalar ou inalar ar. Segurei-a com a minha mão cerca de 10 metros, tempo suficiente para ela se sufocar. Vejo que todas essas pessoas estavam lá presentes quando ela estava em visão. Portanto, Ellen White cumpre perfeitamente tudo o que a Bíblia diz com relação ao profeta em visão. E isso também é um reconhecimento de que ela foi uma verdadeira profetisa de Deus. Muito bem. Aqui encerramos os estudos do Espírito de Profecia. Tivemos uma ampla visão dos estudos, tivemos o quê? Umas 4 ou 5 aulas, mais ou menos. Foi o suficiente para nós terminarmos os estudos. Mas vocês devem continuar estudando, pesquisando sobre a vida, obra e ministério de Ellen White. Nós demos apenas o pontapé inicial, mas vocês devem